Vou aqui também. Rapidinho. Isso aqui é só um backup. Sempre faço. Depois que eu perdi 2 aulas, eu tive que refazer todas. Eu sempre comecei a fazer backup. Legal, tá gravando aí nos 2 casos. Legal? Então, aí você fala, se você tiver só a lei de Kirchhoff, né? E lei de Ohm, fica complicado às vezes, né? Para resolver problemas. Quando você tem, por exemplo, vamos supor aqui que você tem um resistor de 10, aí depois aqui você tem um outro resistor, aqui não, sei lá, até pode fazer assim, ó, tá? Eu coloco um resistor aqui também. Se você começar a colocar um monte de resistores, você vai ter dificuldade para resolver o problema, tá? Por quê? Porque vai ficar grande, você vai ter que ficar usando muitas equações, muitas incógnitas, certo? Legal. Aí a gente vai começar a usar uns truques, digamos assim, tá? Primeiro a gente vai conversar sobre, então, resistores em série. Como assim? Que truques são esses? Um truque que você vai aprender para resolver um circuito é o que a gente chama de redução do seu circuito, né? Como assim? Por exemplo, vamos supor que você tenha um circuito que tem uma fonte, aqui, esse aqui de cima, ó, tenha uma fonte de tensão, né, que você conhece, aí tem 1, 2, 3, né, opa. Eu vou botar aqui 3 ohms também, 2 ohms, 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores. Você ia ter que fazer, sei lá, 6 equações, 6 incógnitas para encontrar, digamos, a corrente, né? Vamos supor que você queria encontrar só uma, né? Aí, de qualquer maneira, você vai precisar de 6 equações, 6 incógnitas, você só vai descobrir uma, né? Então vai ficar mais fácil, que você não precisa encontrar todas, mas de qualquer maneira você vai ter que usar isso tudo, né? Seria muito mais fácil, por exemplo, né? Concordam comigo que essa corrente 1 é essa que está passando aqui, né? Vocês concordam que é a mesma corrente que está passando aqui? Por quê? Quantos nós tem esse circuito? Aliás, eu não perguntei, quantos ramos tem esse circuito aqui? Quantos ramos ele tem? Esse que eu desenhei aqui, quantos tem? Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Ok? Ficou entendido? Tem 7 ramos. Legal? Então, né, de repente eu ia ter que usar 7 equações aí para encontrar as incógnitas todas que eu quero. Algumas incógnitas eu não conheço, por exemplo, eu não conheço o V1, nem V2, nem o V aqui vai ter um V3 também, um V3 aqui um V4, um V5, um V6, né? Eu não conheço a corrente 1, nem a corrente 3, etc. Né? Então eu ia ter que fazer uma conta grande aí para resolver esse circuito todo. Agora imagina que você pode, por exemplo, transformar esse circuito aqui todo, né, num circuito assim, ó. Você consegue fazer isso? Consegue, né? É um circuito equivalente, né? É um circuito equivalente. Como assim equivalente? Você concorda comigo aqui que eu tenho um circuito com uma fonte e tem um monte de resistores aqui, né? Então a gente consegue reduzir. A gente vai mostrar como é que isso é feito. Tá legal? A gente consegue reduzir. Tá legal? Então
para fazer isso, a gente tem que entender o conceito de resistências em série e de resistências em paralelo. E aí, qual é a vantagem de você fazer essa redução aqui, ó? Se você chegar nesse resistor aqui, se você quiser encontrar a corrente lá I1, concorda que é a mesma corrente? É, né? É a corrente que sai da fonte. O que você mudou é o que está ligado à fonte. Vocês estão entendendo? Você agora consegue encontrar a corrente 1 simplesmente fazendo o quê? V sobre R. Não é? V ali não é 30. O R equivalente não é não sei. Tá? Não sei, não é não sei. Eu até posso fazer o cálculo aqui, ó. 12, 6, 16, 72 subida 4, depois da 12, 7, mas aí já fica uma conta mais difícil. Depois, aí começa a ficar complicado. É que eu botei os valores bonitinhos, tá? Mas eu poderia encontrar essa resistência equivalente, depois a gente vai aprender como é que faz isso, tá? Mas vocês concordam comigo que fica muito mais fácil encontrar? Então, essa é uma técnica de resolução de circuitos, que a gente chama de redução de circuitos, ou associação de resistores. A gente tem associação de resistores aqui, ó. Aqui eu tenho, aqui, por exemplo, ó, vou apagar tudo aqui. Deixa eu só desenhar mais bonitinho, tá? Então aqui tinha um resistor, não tinha? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui tinha mais um, aqui tinha mais um. Aí eu pergunto aqui, ó. Vamos botar os valores aqui. Aqui vamos botar 2 ohms, aqui vamos botar 4 ohms, aqui vamos botar 4 ohms, né? Vocês concordam comigo aqui que nós temos elementos aqui que estão em série e em paralelo? Não é? Quantos nós eu tenho nesse circuito aqui? Quantos nós eu tenho nele? Isso aqui é um nó? É. Certo? Isso aqui é um nó? É. Certo? E esse aqui é um nó? É, mas é o mesmo. Exatamente, é o mesmo. Isso aqui é um nó? É. Isso aqui é um nó? É. Isso aqui é um nó? É, mas é o mesmo. Tem mais algum nó? Dica, tem. Onde é? Certo? Parei. Quantos nós são? Conta aí. 1, 2, 3, 4. Certo? 4 nós. Certo? Porque isso aqui não é um nó diferente desse aqui. É o mesmo nó. Certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ok? Legal? Tá. Lembra, eu já defini o que é série e paralelo. Vou definir? Vamos lá. Quem é que está em série aí? Elementos, não estou nem me preocupando com resistores, estou falando elementos em série. Quem são os elementos em série? Um é fácil logo de ver. Elementos. A bateria, e esse resistor. Isso aqui está em série, tá? Aqui está em série. Beleza. Que mais? Tem mais alguém em série? Isso, esses dois aqui estão em série. Perfeito. Isso quer dizer que a corrente neles é a mesma, certo? E o resto? Aí, ó, olha que coisa interessante, ó. Esse cara e esse cara estão em paralelo. Pô, não tá não, tá um Z ali, tudo bem. Tá um Z porque eu desenhei de propósito. Não poderia, vocês concordam comigo que eu poderia ter desenhado esse resistor assim, ó? Né? Mesma coisa, certo? Mesma coisa. Legal? Esse tipo de coisa vocês têm que começar a enxergar. Legal? Entendeu? Eles compartilham o mesmo início. Exatamente. Deixa eu só já pegar uma dica, já passar aqui para frente. Olha esse circuito aqui. Quantos elementos eu tenho? Quantos ramos? Que é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Quantos nós eu tenho? Isso aqui é nó?
Isso. Isso aqui é um nó? É. Isso aqui é um nó? É. Isso aqui é um nó? Isso aqui é um nó? Beleza. Tem mais algum? Não. Certo? Não. Isso aqui, por exemplo, não é um nó, né? Isso aqui é o mesmo nó. Tá vendo aqui, né? Legal? Beleza. Aí eu pergunto, tem elementos em série nesse circuito? Elementos em série. Elementos. Fala. Isso, beleza. Tá. E agora? Tem mais algum elemento em série aí? Tem não. Resistor, né? Agora que acabou os elementos, né? Acabou o elemento diferente, que foi a bateria. Agora só sobrou resistor. Tem resistor em série aí? Não tem. Não tem resistor em série. Tá? Não tem. Por quê? Porque aqui ele divide, estão vendo aqui? Né? E em paralelo também não tem. Porque esse cara e esse cara aqui tem um resistor R4 aqui no meio. Se eu tivesse isso aqui, presta atenção. Se eu tivesse feito isso aqui, é bom esse exercício aqui. Cortado o R4, aí eu teria quantos nós? 1, 2, 3, 4, certo? Teria elementos em série? Por enquanto, não. Como assim por enquanto? Eu vou explicar. Teria elementos em paralelo, concordam comigo? Esses dois caras aqui, estariam em paralelo, esses dois caras aqui estariam em paralelo. Aí eu poderia, a gente vai aprender isso hoje, juntar esses elementos e transformar num só, tá? Da mesma coisa aqui embaixo, não poderia substituir esses elementos por um só. E aí eu ia ter vários elementos em série agora. A fonte, o R1, esse elemento aqui que eu acabei de criar, estão entendendo o que eu estou falando? E esse outro elemento, ia ficar uma coisa assim, um circuito assim, concordam comigo? Certo? Ia ficar um circuito assim. E aí, resolver esse circuito, inclusive eu podia transformar num circuito assim, Não é? Porque a gente não falou sobre isso, mas a gente vai ver que a gente pode fazer esse tipo de coisa. Legal? E aí esse problema aqui que está bem complicado, né? Notem que se eu fizer isso aqui, tirar esse R4, aí ele já fica mais simples. Mas se eu não faço isso, ele é um problema bem complicado. Se eu quiser reduzir, vamos supor que eu queira descobrir essa corrente aqui. Essa corrente aqui, I. E se eu quiser reduzir esse problema a isso, onde aqui seria uma resistência equivalente, eu poderia encontrar esse I aqui, tá? Cara, o trabalho que ia me dar seria insano. Eu teria que colocar aqui essa corrente I, chamar ela de 1, por exemplo. Aí eu vou ter que colocar uma corrente 2 aqui, uma corrente 3 aqui, uma corrente 4 aqui, uma corrente 5 aqui, uma corrente 6 aqui. Essa corrente aí 7? Pergunta. Não, ela é quanto? Ela é I1, exatamente, ela é I1. Certo? Porque ela continua. Vocês entenderam o que eu estou falando? Tá? É importante vocês começarem a notar esse tipo de coisa, tá? Mas beleza. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Quantas equações vou precisar? 6. Quais as equações que a gente pode usar? Lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes e lei de Ohm. Então, lei de Kirchhoff das correntes. Aqui eu posso escrever que 1 é igual a I2 mais I3. Posso escrever aqui 2 é igual a I4 mais I5. Posso escrever aqui I3 mais I4 é igual a I6. Posso escrever aqui I5 mais I6 é igual a I1. Só 4 equações. Preciso de mais quantas? Pelo menos mais 2. Aí eu poderia
fazer a lei de Kirchhoff das tensões aqui, ia dar, certo? Resolveria o problema, tá? Porra, difícil pra cacete, difícil pra caramba, tá? Então a gente vai aprender agora, né, como a gente consegue transformar problemas complicados como esse, né, em problemas simples, né? Ainda não é técnica de resolução, como métodos que a gente pode mostrar aqui, tá? É só o que a gente chama de redução de circuitos. Então, para a gente falar sobre redução de circuitos, a gente tem que começar a falar sobre resistências em série e resistências em paralelo, certo? O que acontece quando os elementos estão em série? A gente já falou, elementos estão em série, dois resistores estão em série, quando o quê? Quando a mesma corrente passa por eles, certo? Então eles estão em série. Se você tiver 3 resistores assim, ó, eles não estão em série, certo? Por quê? Porque você não tem a mesma corrente passando por eles. Tá legal? Se tiver 3 resistores assim, eles estão em série. Concordam comigo? Né? É como se 2 a 2 está sempre passando a mesma corrente, entenderam? Legal? Legal, mas se tiver um cara aqui, por exemplo, né? Esses dois vão estar em série, mas esses dois aqui, por exemplo, já não vão estar em série. Porque eu posso reduzir esses aqui a um só, a gente vai ver como é que faz isso. E aí você vai cair nesse caso aqui de cima. Tá todo mundo entendendo? Beleza. Então, a corrente é a mesma, não é? Então, aqui nesse circuito aqui de 2 resistores, olha só, no circuito de 2 resistores, o que acontece? Né? A corrente I ali é a mesma, né? O que eu posso escrever aqui? Né? Se a corrente aqui é a mesma, né? Ela está assim, passando aqui, eu posso usar a lei de Kirchhoff das tensões no circuito e escrever assim, ó, menos V. Por que menos V? Do sentido, eu estou começando aqui, eu estou percorrendo nesse sentido, tá? Menos V, certo? Porque ele encontra o V primeiro aqui. Como a corrente está assim, eu coloquei mais e menos, mas mesmo que não tivesse, já estava mais e menos aqui escrito, então eu vou continuar. Mais o que? Mais V1, porque é o primeiro que eu encontro, depois mais V2, é o segundo que eu encontro, vai dar igual a 0. Ou seja, V igual a V1 mais V2, não é isso? Não é? Porém, quanto é que é V1 pela lei de Ohm? Quanto é que vale V1 pela lei de Ohm? R1 vezes I. Quanto é que é V2 pela lei de Ohm? Então a gente pode escrever que V é igual a R1 vezes I mais R2 vezes I. Ou V vale quanto? R1 mais R2 vezes I. Vamos supor que eu queira substituir esses 2 resistores aqui por um só. Eu vou chamar de R equivalente. O circuito vai ficar como? Você concorda que o circuito vai ficar assim, ó? A corrente vai continuar a CI. Eu só quero substituir os resistores, certo? Qual é a equação aqui? Né? Isso aqui vale V. Qual é a equação que eu posso escrever aqui? Eu vou botar mais e menos aqui, porque a corrente está passando assim. Eu não posso escrever que menos V é igual a esse VR aqui, ó. Mais VR, desculpe. Mais VR igual a 0. Não é isso? Fazendo a lei de Kirchhoff das tensões, não é isso? Eu já podia ter escrito direto que V é igual a VR, né? Fica até fácil de ver. Se você desenhar diferente, em vez de desenhar assim, fica mais fácil de ver, não fica? Não é? Mas por que eu desenhei assim? Porque, tá vendo? O desenho aqui está assim, com R aqui nessa parte.
Mas concorda que eu podia colocar o R em qualquer lugar? E aí você tem que ver igual a VR. Mas quanto é que é VR? Não é R equivalente vezes I? Não é? Isso aqui não vai ser o V? Então essas duas coisas não tem que ser iguais? Sim. Então o R equivalente tem que ser quanto? R1 mais R2. O R equivalente tem que ser R1 mais R2. Tá legal? Foi entendido? Ou seja, para resistores em série, né? O que acontece? A resistência equivalente é a soma das resistências, certo? Ah, você botou só 2, beleza. Você concorda comigo que isso vale para quantos resistores eu quiser? Por quê? Ué, pega 2, aí você encontra a resistência equivalente 1. Aí pega essa resistência equivalente 1, soma com o próximo, né? Encontra a resistência equivalente 2. Concorda comigo? Se você quiser fazer a soma total, é isso aqui, né? Traduzindo, resistores em série, resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais RN, certo? Fácil, né? Fácil. Agora tem uma coisa interessante. Isso vocês já viram. Ficou legal? Ficou legal. Agora tem uma coisa interessante que vocês podem ver também. O que é? Deixa eu pegar aqui a figura original. A figura original. Deixa eu roubar ela. Cadê? Seleção inteligente. Cadê? Copiar. Beleza. Deixa eu colar aqui. Colar. Opa, ficou grande demais. A gente diminui. Vai, cara. Diminui mais um pouquinho. Chato, hein? Eu sei o que é. Ele fica sempre ajustando à esquerda. Vai ficar aqui mesmo, então. Pronto, fica aí. Fica quieto aí. Mas tá chato, hein? É que ele dá um snap to grid, que a gente chama. Depois eu tenho que ver. Tá? Mas tudo bem. Deixa eu aumentar para cá. Opa. Já sei que eu vou ter que dar. Vou ter que dar uma. Ué? Ele não. Não, mas você vai dando um Ctrl Z. Eu tô dando, cara. Só que ele não voltou. Ah, voltou. Ó, não tá dando, tá vendo? Ele só coloca. Deixa aí, deixa assim, tá bom. Tá? Olha só que coisa interessante aqui, né? Isso aqui, ó, né? Deixa eu botar aqui V1, né? Ele acabou apagando meu V1 aqui. Olha só, eu já acabei de. Se eu tenho a resistência equivalente, eu tenho um circuito assim, não tem? Resistência equivalente. Tem a corrente aqui, I, né? E aqui tem o V, certo? Eu sei o quê? Quanto é que vale I? Quanto é que vale I aqui? Nesse circuito? V sobre RQ, certo? Não é isso? Não é? Mas esse I é o cara que está saindo aqui, não é o mesmo I que está aqui? Não é o mesmo I? Não é? E aí? E aí, se eu quiser encontrar o valor de V1, concorda que é R1 vezes I? Mas isso aqui vai ser o quê? Vai ser R1, né? Vezes V sobre
R é Q. Não é? Por quê? Porque isso aqui vale quanto? Nossa. Isso aqui vale I. Não é? Agora substitui. V1 vai ser R1 vezes V sobre R1 mais R2. Então, olha só o que acontece aqui. Isso vale para V1 e vale para V2 também, né, pessoal? Claro, né? Entenderam o que eu acabei de fazer? Qual é a grande sacada aqui? Cara, sabe qual é a grande sacada? É que você consegue, com resistências em série, dividir as tensões, né, dessas resistências, né? Você tem uma tensão fixa e você consegue dividir. Você coloca resistores em série e você consegue dividir, né, esses resistores, né, de modo que a tensão, né, seja proporcional, né? Quanto maior o resistor, maior vai ser aquela tensão. Por quê? Porque a corrente é fixa, concorda comigo? Então, mas essa tensão vai ser igual a V? Não, ela vai ser proporcional. Como assim? Vou fazer um exemplo, né? Fazer um exemplo, ó. Vamos supor que eu vou dar o seguinte problema para vocês. Vocês têm uma pilha de 1,5 volts e 3 resistores iguais. Notem que eu não falei qual o valor, certo? Crie um circuito para obter, para que em certo trecho do circuito a tensão seja 1 volt. Podem pensar. Tá? O que você tem? O que você tem? Vou até colocar aqui embaixo, não tem problema. Você tem isso. Uma pilha de 1,5 volts e 3 resistores. R, R e R. Você tem que juntar esses 4 elementos para criar um circuito e que eu possa pegar um multímetro e num trecho do circuito a tensão seja de 1 volt. Podem pensar. Né? Vai pensando aí. Isso aí que é bom. Esse tipo de exercício que é bom. Esse aqui é o trabalho de engenheiro. O engenheiro faz isso. Engenheiro, né, tem material. Qual o material que eu dei para vocês? Uma pilha de 1,5 volts e te dei quantos resistores? 3. Iguais. Não precisa pegar, pode pegar qualquer 3 resistores iguais lá no laboratório. Tá? E aí eu falo, agora eu quero que vocês, com o multímetro, consigam medir nesse circuito 1 volt. Tá? Note, a pilha não te dá 1 volt. A pilha só te dá quanto? 1,5. Exatamente. Não é difícil. Quer dizer, não é difícil para quem já conhece circuitos, mas vocês estão aprendendo agora. Mas é um problema bem simples e tem a ver com tudo que eu acabei de falar para vocês. Certo? Ok? O que eu acabei de falar para vocês? Eu acabei de falar sobre resistores em série. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira dica, né? Vou dar uma dica. Vou colocar 3 resistores em série. Ficou feio o circuito. Tá? R, R, R.
tá? Outra coisa que o OneNote, eu estava falando sobre o OneNote, né? Outra coisa que o OneNote faz você pode colocar espaços, é bem interessante. Assim, isso aqui atrapalha um pouco. Escrever em cima dos PDFs que eu estou fazendo aqui atrapalha. Então, isso é uma dica. Aqui é 1,5 volts. Certo? Olha só. Qual vai ser a tensão em cada um desses caras aqui? Ela vai ser igual ou vai ser diferente? Não, vai ser igual. Em cada um deles ela vai ser igual. Por quê? Os 3 resistores são iguais. A corrente é a mesma. Certo? E qual vai ser essa tensão? Aí é fácil, né? Aí é fácil. Olha só. Essa tensão aqui, qual é a resistência equivalente desse circuito? Eu não sei, Abel, você só botou 3 R's. Então, é 3 R's. Concordam comigo que é 3 R's? Não é? Então, olha só. O que vai acontecer? Né? Qual vai ser a corrente desse circuito? 1,5 dividido por 3R. Certo? Qual vai ser a tensão V1, por exemplo? Que vai ser igual a V2? Vocês concordam que vai ser igual a V2? Vocês concordam que vai ser igual a V3 também? Quanto é que vai ser a V1? 1,5 sobre 3R, que é o I, vezes R. Cortou o R, vai dar quanto? Meio volt. V1 é igual a meio? É. V2 é igual a meio? Não, V2 é igual a meio. V2 é. V3 é igual a meio? V3 é igual a meio? É, as 3 tensões são iguais, galera. V1 é igual a V2, que é igual a 3, que é igual a V3. Agora, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, eu vou chamar isso de V4. Quanto é que vale? 1. Entendeu? V1 é igual a meio? É. V2 é igual a meio? É. Né? V3 é igual a meio? É. Certo? E qual é a tensão entre a soma de V1 e V2? Né? Não é isso? Você conseguiu chegar no 1 volt? Conseguiria chegar no meio volt? Conseguiria. Conseguiria chegar em outra tensão? Só usando resistores em série, não. Mas dá para chegar em outras tensões usando resistores em paralelo. Tá? Resistores em paralelo, galera, vocês iam ter que usar um resistor em série com 2 em paralelo. Aí dá para fazer, entendeu? Aí você conseguiria uma outra tensão, tá? Aí você ia diminuir a resistência total. Como assim? A resistência total aí quanto é que é? É 3, não é? Concorda que a resistência equivalente é 3? Sim? Vocês podem ver depois que a resistência, se você botar 2 em paralelo, a resistência vai ser R sobre 2. Se ela vai ser R sobre 2, com R vai dar 3R sobre 2, entenderam? E aí você consegue uma outra tensão aí, tá? Que é 1,5 dividido por 3R sobre 2. Legal? Interessante, né? Bem interessante, tá? E aí? Já falamos sobre resistores em série. Agora vamos falar sobre resistores em paralelo. Tá? Resistores em paralelo, galera, o que vai acontecer? Né? O que acontece aqui? Olha nesse circuito aqui. Ó. O que acontece quando você tem resistores em paralelo? Quantos nós você tem nesse circuito aqui? Tá fácil de ver, hein? Quantos nós você tem nesse circuito aqui? Quantos elementos tem? Mais fácil para... Me dá uma pergunta que todo mundo sabe responder. Quantos elementos tem? Tem 3. Quantos nós tem? 2. Esse aqui é um nó. E esse aqui é outro nó. Ok? Tem elementos em série nesse circuito? Não. Tem elementos em paralelo? Sim. Quem é que está em paralelo aí?
3 elementos. V, R1 e R2, certo? Se está todo mundo em paralelo e um deles é V, concordam que a tensão é igual em todos eles? Concordam que aqui você vai ter V também e aqui você vai ter V também? Não é isso? Quando tem elementos em paralelo, a tensão é igual. Quando tem elementos em série, o que é igual? A corrente, certo? Está dando para entender? Legal. Então, olha só. O que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever 2 equações. Ó. Eu posso escrever que I é igual a I1 mais I2. Isso aqui é a lei de Kirchhoff das correntes. Mas, ao mesmo tempo, eu posso escrever que o I1 é V sobre R1. E que o I2 é V sobre R2. Concordam comigo? Posso escrever isso aqui, não posso? Certo? O I, que é esse cara que está saindo daqui, é V sobre R1 mais V sobre R2. Tá? Só que eu não estou querendo descobrir isso, não. Eu estou querendo descobrir isso aqui, ó. V e resistência equivalente. E resistência equivalente. Tá? Olha só. Esses caras, quantos elementos eu tenho nesse circuito aqui? Nesse aqui. Quantos elementos? Nesse circuito, quanto é que eu tenho? 2. Quantos nós eu tenho? 2. Esse e esse. Se esses 2 nós são iguais, o que vai acontecer com as tensões aqui? São iguais, não são? Não é? Certo? Quanto é que vale a corrente que está saindo aqui? Que é essa mesma aqui. I vale quanto? Certo? Mas isso vale. Opa. Isso. O que eu posso escrever? Eu posso escrever que V sobre RQ é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, não posso? V sobre R1 mais V sobre R2, não posso? O V não é mesmo? Pronto. Eu posso escrever então que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quando a gente tem resistores em paralelo, pessoal, em vez de ser R equivalente igual a R1 mais R2, é 1 sobre R equivalente é igual a R1 mais R2. Certo? Legal? Ficou entendido? Tá? Olha que tem um detalhe, né? Eu posso escrever isso aqui, né? Que é o tal do V, né? E o que vai acontecer? Não quero falar de divisão de corrente, não. Então eu posso escrever, não está aqui? Não é. Faltou aqui um negócio. Eu posso escrever assim, ó. Para resistores em paralelo, a gente fala, eu posso escrever assim, ó, que 1 sobre RQ é igual a somatório de I igual a 1 até N de 1 sobre RI. Entenderam o que eu falei aqui? Tá? Concordam? É porque vale para N resistores. Vocês concordam que vale para N resistores? Concordam? Vocês podem colocar vários resistores? Só que quando tem 2, pessoal, tem um macete, hein? Quando tem 2, olha só. Você não tem essa equação aqui? Não tem? Certo? Eu não posso transformar essa equação assim, ó. Como é que eu somo duas frações de denominadores diferentes? Eu coloco sobre
o mesmo denominador. Vai ser R1, R2, R1, R2. Todo mundo acompanhando? Só que aqui em cima vai ficar quanto? Vai ficar R2. Aqui em cima vai ficar quanto? Vai ficar R1. Certo? Só que se você somar isso aqui, vai dar quanto? R1 mais R2 sobre quem? R1 vezes R2. Certo? Álgebra básica. Tudo bem, pessoal? Só que isso aqui é 1 sobre RQ. Então a gente pode escrever que o RQ é igual ao inverso disso, né? Então tem uma fórmula mais fácil, né? Que é essa aqui, para quando os dois resistores estão em... Ah, mas essa fórmula é fácil. Não é não, pessoal. Você tem que inverter e depois inverter. Entendeu o que eu estou falando? Dá mais trabalho, tá? E essa outra aqui? Essa outra aqui é rapidinha. Você faz um produto e divide pela soma. Vamos supor aqui que seja 2, né? 2 não, vou botar aqui 4 e 8, né? Qual vai ser? 4 e 8 é bom? Professor, Isso. Oi. se tivesse, por exemplo, 4 resistores. Vou mostrar. Já está aqui, ó. N resistores é assim. N resistores não tem fórmula. Tá. Não tem fórmula fechada. É porque, tipo assim, minha dúvida ia ser se, tipo assim, por exemplo, tem os 4 resistores. Aí você pega 2, encontra 1. Aí pega esses outros 2, encontra 1, pega finalmente esse aqui. Usando essa aqui sempre. É o mais fácil. Tá? É assim que se faz. Ok? Mas você pode também fazer, ó. Olha aqui. Aqui tem R1 e R2. Vamos supor que aqui seja 2. E 6, 2 e 4, 8, 6. Pode ser 2 e 4. 2 e 6, 12. Queria dar um número redondinho, mas não vai dar. 2 e 4, né? 2 e 4. Qual é o produto? 8. Qual é a soma? 6. Então dá 8 sextos. Certo? Ou 4 terços. Entenderam? Legal? Entenderam? Tá? Fica mais fácil. Né? Aí se tivesse mais um, ó, se tivesse mais um, vamos supor que aqui é 2 também, ó. Se tivesse mais um aqui que vale esse 2, certo? Aí você podia pegar 2 e 4, né? E vai dar quanto? Vai dar, a gente já viu, 8 terços, 4 terços, legal? E aí depois pegar 4 terços com 2, ia ter que fazer uma conta. Só que olha só, se você pegar esses dois aqui primeiro é mais fácil. Por quê? Porque 2 com 2 vai dar 1, porque é 2 vezes 2, 4 dividido por 2 mais 2. Dois resistores iguais em paralelo dá sempre a metade, galera. Tá? Aí depois você pegava 1 e 4. 1 e 4 vai dar 4 quintos. Entenderam o que eu estou falando? Fica mais fácil que fazer conta. Entenderam? Às vezes é mais fácil fazer para os iguais, certo? Por quê? Porque é mais fácil. Você podia ter feito de maneira diferente? Podia ter escrito assim, ó. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 é igual a 1 sobre R aqui. Aí teria que fazer um MMC aqui, né? Que ia dar 4. Aí ia ser 2 sobre 4 mais 2 sobre 4 mais 1 sobre 4 é igual a 1 sobre R aqui. Aí ia dar 5 sobre 4 é igual a 1 sobre R aqui. R aqui é igual a 4 quintos. Mesma coisa. Entenderam? Nem sempre é difícil fazer essas contas não, viu, pessoal? Tá? Pode fazer também um sobre, entenderam? Mas produto pela soma é o que a gente na maioria das vezes faz. Olha que coisa interessante quando você tem a mesma tensão. Quando você tem a mesma tensão, galera, o que acontece é que você não tem a mesma corrente. Quando você tem a mesma tensão, as correntes nos resistores são diferentes.
o que são iguais são as tensões. Quando você tem quando você tem resistores em série, né, você tem divisão de tensão. A gente já viu, né? Fizemos até um exemplo, né? Pegar uma pilha de 1,5 volts usando 3 resistores, a gente usou divisor de tensão e a gente conseguiu transformar a tensão em 3 tensões de meio e associou 2 tensões de meio e ficou 1. Tudo bem? Legal? Agora não, agora a gente tem a mesma tensão, mas o que muda é a corrente, tá? Então a gente vai ver o seguinte, ó. A gente já sabe que para 2 resistores, então deixa eu fazer um desenho aqui. Para 2 resistores, né? O que eu tenho uma corrente 1 e 1, né? E aí o que eu tenho uma corrente 1, eu tenho uma corrente 2, né? E eu sei, se fosse a resistência equivalente, essa resistência equivalente, pessoal, ela ia valer quanto? R1, R2 sobre R1 mais R2, certo? E aqui é o V, né? Aqui também é o V. Olha só que o que acontece? Quanto é que é I1, pessoal? I1 não é V sobre R1? Não é? I1 não é V sobre R1? Essa corrente aqui, I, né? Ela não vale V sobre R é Q? Não é o I? Certo? Ou seja, o V não vale R é Q vezes I? Certo? Não é isso? Aqui, ó, só pegar esse exercício, esse circuitinho aqui, ó. Tá? V não é R é Q vezes I? Substitui agora esse cara aqui, ó. Aqui. Aí o que você tem? Você tem que I1, vou botar desse lado aqui, viu, pessoal, para não ficar muito... Não, daqui dá. Eu teria que I1 é igual a V, que é R é Q vezes I, sobre quem? Sobre R1. Só que, quem é R é Q, que a gente já viu? Isso aqui é R1. Vou botar assim, ó. Deixa eu botar assim que vai ficar mais fácil. R é Q vezes 1 sobre R1 vezes I. Isso aqui não vai dar R1, R2 sobre R1 mais R2 vezes 1 sobre R1 vezes I? O que vai acontecer aqui? Eu acabei de mostrar que o meu I1 vai dar isso aqui, ó. E o meu I2 vai dar isso aqui. Tá? Ah, tá. E aí? E aí é uma fórmula. O que acontece quando você tem 2 resistores em paralelo? A corrente se divide. E a divisão não é proporcional. Lembra que a tensão se dividia proporcionalmente? Quanto maior a tensão, quanto maior o resistor, maior a tensão. Lembra disso? Porém, quando você faz divisão de tensão, divisão de corrente, quanto maior a resistência, menor a corrente. Aliás, faz todo sentido, vocês concordam comigo? Por quê? Porque a tensão não é única, a tensão não é a mesma. Se a resistência nesse ramo for maior, a corrente tem que ser menor. Então, na verdade, olha o que acontece. A corrente, ó, vamos supor que R2 é maior do que R1. Olha só, quando você divide a corrente, você divide de maneira que, olha só, a corrente I1, né, ela vai ser proporcional à corrente 2, mas
inversamente proporcional, digamos assim, né? Ela é o R2, que é o maior resistor, certo? Dividido por R1 mais R2, tá? Por essa resistência aqui, essa soma. Essa soma vocês concordam que é constante? No problema, né? É constante. E o R1? O R1 também é. E o R2? O R2 também é. Só que o que acontece? O R1 é menor do que o R2. Se o R1 é menor do que o R2, a corrente que passa, né, em R1 é menor do que R2, né? O que vai acontecer? A corrente que passa no R2, né, vai ser o quê? Vai ser menor do que a corrente que não passa no R1. E aí faz sentido, ó. Tá vendo? Se o R1 é menor, ó, essa corrente aqui é menor do que essa, concorda? Que a corrente daqui, né? Essa corrente aqui vai ser o quê, ó? Essa corrente maior vai ser aqui, ou seja, se R2 é maior do que R1, o que vai acontecer? O I2 vai ser menor do que o I1, tá? É inversamente. Vocês entenderam o que eu estou falando? Tá? Dá para ver aqui pelas fórmulas, certo? Ok? Isso é o que a gente chama de divisor de corrente, tá? Então a gente quer, por exemplo, que uma corrente seja mais forte de um lado, a gente consegue usar divisor de corrente. Legal? Isso a gente vai usar demais, galera. Não precisa decorar, não. Então vai ter na prova, mas tem que decorar, galera. Decora, por favor. Né? Então tem dois resistores em paralelo. Qual é o macete? Qual é o macete quando tem dois resistores em paralelo? Dois resistores em paralelo. Qual é o macete? A corrente que passa aqui, né, é o resistor de lá, o outro, dividido pela soma, vezes a corrente que sai da fonte. Entenderam o que eu estou falando? Ok? E da mesma forma a gente consegue, se tiver... A mesma coisa vale para o outro. Se você tiver uma corrente saindo para cá, vai ser o resistor de lá, que é o R1, dividido pela soma, vezes a corrente que está saindo da fonte. Legal? Porque é divisor de corrente. Então você conhece uma corrente, certo? Ok? Legal? E daí, tipo assim, para 4 resistores é a mesma coisa que a resistência em paralelo para a tensão. Que daí você consegue fazer esse aqui, depois esse aqui. Ah, sim, tem que fazer. Mas aí, divisor de corrente para 4 resistores, é melhor você ter que fazer isso aí. Você tem que primeiro... Você pode fazer tudo de uma vez só, né? Usando V sobre R, V sobre R, V sobre R, V sobre R. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Mas assim, você vai fazer mais pontas, digamos assim. Tá? Legal? É que para 2 é fácil sempre, tá? Aí você tem que somar as duas, né? Entendeu? Legal? Beleza, e agora? Agora vamos chegar num problema difícil. Que problema difícil é esse? Olha aqui, né? Como eu falei, quem é que está em série e quem é que está em paralelo nesse circuito aí? Nos resistores. Absolutamente ninguém, não é isso? A gente já viu isso. Concorda que não tem ninguém em série nem em paralelo? Tá? E aí a gente tem que fazer aquela... Será que eu apaguei? Apaguei. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer aquele macete, né? Qual é o macete? O macete é... Quer dizer, macete não é macete nenhum, é resolver esse circuito com um monte de equações. Lembra que a gente mostrou isso? Ok? Eu vou até desenhar aqui de maneira diferente, só para vocês entenderem uma coisa interessante, ó. Quando você não tem gente nem em série nem em paralelo, você tem caras numa estrutura que a gente chama de ou de delta ou
ou de estrela. Tem gente que chama de triângulo Y. Eu só chamo delta estrela. Tá vendo? A estrutura estrela, por exemplo, seria essa aqui, ó. Estão vendo? Essa seria uma estrutura estrela. Porém, ó, eu poderia também ignorar essa estrutura estrela e escolher essas... Bom, deixa eu apagar aqui. Eu poderia também ver... Aqui tem uma estrutura delta bem digamos, fácil de enxergar. Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá? Mas na verdade eu também posso imaginar aqui que tenha duas estruturas deltas. E ali um resistor em série também. Tá dando para entender? Então nesse desenho aqui eu encontrei uma estrela, um delta e outro delta. Concordam comigo? Ô cacete, eu não coloquei, né? Não dei concluir, aí não conclui. Certo? Legal? Então eu posso imaginar isso. E aí, como é que resolve esse tipo de problema? Ou você resolve fazendo daquela forma que vocês viram lá, que é absolutamente difícil. Lembra que eu tenho que fazer 6 equações, 6 incógnitas? Concordam comigo? Dá para encontrar, né? Se eu quiser reduzir isso, se eu quiser reduzir essa estrutura a isso, não tem jeito, vai ter que colocar uma corrente aqui, uma corrente aqui, uma corrente aqui, uma corrente aqui, corrente aqui, uma corrente aqui, e aqui é a mesma, né? Certo? E aí você vai fazer 6 equações, 6 incógnitas, usando leis de Kirchhoff e também lei de Ohm, certo? Entenderam? Uma bosta, não tá bom. Porém, olha que coisa interessante. Vocês concordam comigo que se eu fizer isso aqui, ó, olha aqui, tá vendo que tem um triângulo aqui, um delta aqui? Tem, né? Eu tirei ele, não tirei? Agora olha só, se eu pudesse substituir esse delta por um estrela, substituir lá, tinha os 3 pontos aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Aí tinha ali um delta, vou botar assim só para marcar. E aí eu tirei o delta e coloquei uma estrela no mesmo lugar, entre os mesmos 3 pontos, certo? Ok? Sim? Agora olha só, me pergunto para vocês, tem elementos em série aí? Em série? Tem? Quais são? R1 e R3, R1 e R6 e R2 e... Esse cara está em série? Coraçãozinho. Esse cara está em série? Coraçãozinho. Legal. Eu posso somar os dois? Posso. Certo? E aí eu pergunto, e aí? Vai ter gente em série quando eu somar os dois? Você vai ter isso aqui e isso aqui. Concordam que vai ser isso? Aí eu pergunto, tem em série? Não, não tem. Não tem em série. Mas tem em paralelo? Tem. Quem tem em paralelo? Esses 2 caras aqui. Ou seja, os 2 coraçõezinhos. Certo? Legal? E aí eu posso substituir por um cara só? Posso, não posso? Apagar esse. O que eu vou ter no final? 3 caras em série. Posso somar os 3? Resolvi o meu problema? Fácil? Reduzir para um só. Não era isso que eu queria fazer?
A forma de fazer não seria muito complicada? Ficou simples? Ficou. Então, muitas vezes, galera, eu tenho esse tipo de coisa, que é a, digamos, equivalência, né? Equivalência não, eu tenho essas estruturas, que é o delta ou o estrela, entenderam? O que eu vou fazer? Não é que eu vou fazer, muitas vezes eu vou precisar fazer isso para poder resolver o problema, transformar um delta num estrela ou vice-versa, transformar um estrela num delta. Legal? Como é que se faz isso? Cara, a demonstração disso acho que não está no livro, mas é relativamente simples. Vamos supor que você tem aqui os 3 pontos: A, B e C. Tá? Agora olha só, eu vou fazer para um cara só e depois o resto a gente faz por analogia, tá? Olha só, tem um delta aqui entre A, B e C? Tem. Tem uma estrela entre A, B e C? Tem. O que eu quero é justamente fazer o uso, se eu tiver o estrela, transformar no delta, se eu tiver no delta, transformar no estrela. Tá legal? Então esquece o estrela aqui, esquece o estrela. Esquece. Agora vê só a resistência entre A e B. Resistência entre A e B. Vai ser o quê? Tem aqui, entre A e B, tem elementos em série aqui? Entre A e B. Tem. Quais são os que estão em série? Não. Entre A e B, quem é que está em série? Entre A e B, quem está em série? RC está em série? Não, RC está sozinho. Esses caras estão em série. Concordam? Sim ou não? Não estão isso? Não estão em série? Esquece o que está lá dentro. Não estão em série? Não estão em série? Sim. Esses caras em série eu posso substituir por quem? Desculpe. Ah, não, isso mesmo. RB mais RA. Ou RA mais RB, tanto faz. Certo? E o que vai acontecer entre A e B agora? O que você vai ter? Você vai ter um RC e o que você vai ter aqui desse lado? Um cara em paralelo. Então você concorda que eu posso escrever isso aqui, ó? Vê se vocês concordam que eu posso escrever assim, ó. RAB é igual a RC em paralelo com RA mais RB. Não posso escrever isso? Não é? Esquece o triângulo que está lá dentro, tá? Lembra? Esquece o triângulo que está lá dentro. Só foca nesses 3 resistores aqui. Não posso escrever isso? Sim? Legal. Isso é uma equação. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Apagar tudo. Agora eu vou esquecer esses caras aqui e vou ficar só com essa estrela aí, tá legal? Agora é fácil, olha só, qual é a resistência entre A e B aqui? Aqui não passa corrente, galera. Por quê? Porque esse ponto C tá solto no ar, imagina ele solto no ar. Entendeu o que eu estou falando? Então, você vai ter um resistor. Tentem fazer essa experiência no laboratório. Coloca um resistor. Coloca outro resistor aqui. Coloca um resistor aqui solto. Junta os 3 no mesmo ponto. Vai lá com o multímetro e mede. Vai dar o quê? Vai dar R1 mais R2. Por quê? Porque o R3 não está passando corrente, galera. Pensa bem, para ter resistência tem que passar corrente ali. Por que não está passando corrente, Abel? Ué, os elétrons iam cair no ar, um chafariz de elétrons? Né? Não tem isso. Concordam comigo? Entenderam? Essa é a melhor maneira de você entender como é que funciona essa equivalência.
Agora eu encontrei uma fórmula para RA mais RB que é diferente, concorda comigo que é diferente? Ela depende do R1, R2, R3. A outra dependia do quem? Do RA, RB, RC, não é? Agora iguala, galera. Iguala. Você tem essas equações aqui, ó. Se você igualar. Só que notem, essa equação aqui é difícil. Porque isso aqui, na verdade, ó, se eu fosse escrever, eu deveria escrever assim, ó. Isso aqui não é um paralelo? Eu deveria escrever assim, ó. RB, que multiplica RA mais RC, dividido por RB mais RA mais RC, é igual a R1 mais R3. Essa é a equação, tá vendo? Tem uma fração, tá vendo? Eu coloquei numa linha só, mas vocês concordam? Porque não é o produto pela soma? Não é o produto pela soma? Até para vocês entenderem aqui, ó. Produto pela soma. Tá vendo o que eu estou fazendo ali? Produto pela soma aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui. É isso aqui. Certo? E vai ser igual a R1 mais R3. Vocês concordam que eu vou ter um sistema de 3 equações e 6 incógnitas? Concordam? Sim? Quantas incógnitas são? R1, R2, R3, RA, RB, RC. Então é bem mais simples para achar RAC, só fazer esse último cálculo. Né? Não, calma, eu vou explicar agora. Isso aqui, a gente tem que, digamos, não é fácil. Por quê? Porque isso é uma equação, e são 3 equações. São 3 equações, estão vendo que são 3 equações? Tem essa aqui também. E tem essa aqui também. Eu teria que resolver esse sistema aqui, de 3 equações e 6 incógnitas. Só que eu não vou usar, eu não posso, 3 equações e 6 incógnitas não dá. Mas você concorda comigo que se eu conhecer 3 incógnitas, por exemplo, eu conheço o RA, o RB e o RC, eu consigo resolver esse sistema e descobrir quem é R1, R2 e R3 em função das outras? Concordam comigo? E ao contrário, se eu tiver o R1, o R2 e o R3, eu consigo encontrar o RA, o RB e o RC em função das outras? Sim. É fácil fazer isso? Não. Esse sistema é um sistema difícil de resolver. É impossível? Claro que não. Até, vamos combinar, se você quiser encontrar o R1, o R2 e o R3 em função do RA, do RB e do RC, não é nem difícil, porque eles são fáceis, né? Eles ficam sozinhos. Agora, encontrar o RA, o RB e o RC em função do R1, do R2 e do R3 é complicado, porque você tem que meio que isolar os RAs. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O RB e o RC. Não interessa, vocês não vão fazer esse sistema, eu já vou dar a resposta para vocês. Olha só, vamos supor que você tem o delta, ou seja, você tem isso, ou seja, você conhece os valores de RA, de RB e de RC, e aí você quer tirar esse delta e colocar uma estrela no lugar, certo? Quais são os valores que você tem que colocar na estrela? O valor R1 vai ser esse. E olha, essa figura tem que ser igual. Vocês têm que guardar essa figura, porque tem a ver com os valores dos resistores. Vocês estão entendendo? Tá? Então, essa figura aqui, ó, vocês têm que guardar, né? Então, vai ser fornecido essa figura e essa fórmula aqui, tá? Mas tem uma, eu decorei. Pô, como é que você decorou, Abel? Vou explicar. Olha só, tem uma razão, tá? Olha como é que eu decorei, tá? Tá vendo aqui o R1? Estão vendo o R1? Primeira coisa para decorar, embaixo é tudo igual. Concordam que embaixo é tudo igual? Certo? Embaixo é tudo igual, não é?
E vale quanto? Vale a soma dos 3 resistores do delta. Legal? Tudo bem? O que é que muda? O que muda é o que está em cima. Tá? É o que está em cima. Então você tem que decorar o que está em cima. Concordam que vocês têm que decorar o que está em cima? Tem que saber quem é quem. E aí tem um macetão. Como assim um macetão? Olha só. Tá vendo R1? Olha só. Ele não se junta com o RB e o RC no ponto A? Não se junta? Olha só, então ele está entre o RB e o RC, não é isso? Você vai colocar ele, você vai apagar o RB e o RC, vai colocar o R1 ali, legal? Que vai se conectar num nó novo aqui, estão vendo aqui? Certo? Olha só, galera, RB e RC é justamente o produto que está aqui em cima. Então é o produto dos 2 caras que estão conectados a ele. Olha só, ao R2. Quem é que está conectado ao R2 ali, do triângulo? RA e RC, aqui ó, RA e RC. Estão vendo como é que é fácil decorar? A Pel não decorei ainda não, mas vocês entenderam como é que dá para decorar? Quem é o R3? Quem é que está conectado a ele? Não é o RA e o RB? Não é? Não é o que está conectado. Então a figura é importante, vocês têm que ter a figura para poder fazer a decoreba, digamos assim. E aí sai, ó, RA, RB, e aí a soma é igual. Entenderam como é que é? Entenderam? A gente vai fazer exercício, não se preocupe. Tá? E o contrário é um pouquinho mais complicado, mas também não é nada impossível não. Tá? Estrela delta. Tá? Delta estrela a gente já fez. Estrela delta, o que é que eu quero fazer agora? Agora eu quero acabar com a estrela e ficar só com o delta, certo? Mas os 3 pontos mantém. Então tem lá o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então eu quero acabar com a estrela, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu quero ficar com esse cara aqui, ó. Tá? Eu quero eliminar esse cara aqui do meio. Aí a fórmula são essas aqui. Aí tem um macete, ó. O numerador é igual. Lembra que o outro, o denominador era igual e era igual à soma? Certo? O que mudava era o numerador. Agora o que muda é o denominador. Tá legal? O que você tem que saber que tem no numerador? No numerador, em cima, tem sempre o que a gente chama de produto 2 a 2. Você tem 3 coisas. Qual é o produto 2 a 2 dessas 3 coisas? Isso é análise combinatória, né? Você tem 3 coisas. Qual é o produto 2 a 2? R1, R2, R1, R3, R2, R3. Concorda? Tem mais algum produto 2 a 2? Não tem. Certo? Tem mais algum produto? Tem. R1, R2, R3. Mas aí não é 2 a 2. É o produto dos 3. Entenderam? Então tem que decorar o produto 2 a 2, o que não é nada difícil. No primeiro você tem que decorar uma soma, que é nada difícil. E aí tem os macetes que você vai ter que decorar. Qual é o macete agora? Tá vendo aqui o RA? Eu quero substituir esse cara aqui eu quero acabar, né? Por quem? Pelo triângulo, né? Pelo triângulo, pelo delta. Não? Então o que eu faço? Olha só, estão vendo esse cara aqui, que é o RA? Quem é o cara que está oposto a ele? Oposto ao RA, não é o R1? Não é? Então aqui, ó, R1. Quem é que está oposto ao RB, não é o R2? Olha aqui, R2. Quem está oposto ao RC, não é o R3? R3. Ah, eu não quero decorar. Beleza, vai estar na prova. Beleza. Vocês entenderam que não é tão difícil assim decorar? Você está entendendo? Eu faço um desenho aqui, ó. Ó. Assim não. Assim não. Ai, cacete, não é assim. Assim, ó.
Eu posso colocar qualquer valor, vou botar assim, ó, RA, RB, RC, R1, R2, R3, certo? Ok? Então olha só, no caso de eu encontrar, se eu quero saber quem é R1, que é esse cara aqui, certo? Lembra que eu falei, ó, é o produto dos dois caras que se juntam, certo? Não é isso? Então vai ser RA-RC dividido por quem? RA mais RC. Não vou fazer os outros não, vocês entenderam como é que é, né? Se eu quiser encontrar, por exemplo, quem é o RA, vai ser o produto 2 a 2, R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3, certo? R3 sobre o oposto a RA. Quem é o oposto a RA? R3. Não sei se vocês entenderam. Essa é uma maneira legal de vocês decorarem isso. Aí você fala, preciso decorar isso? Cara, vamos ver. Na prova, vocês vão ter essa forma. Beleza. Vocês não precisam nem decorar. Mas vamos supor que vocês vão fazer uma outra prova. Exemplo, prova da Petrobras, certo? Vocês vão fazer essa prova? Não sei, tem que ver lá. Ou prova da Telebrás, sei lá, entendeu? Normalmente, concurso para engenheiro não é contratado de maneira direta em estatal, tem que fazer concurso, né? E vamos combinar, Petrobras é um ótimo emprego, né? Vocês têm, além de ter um bom salário, um bom plano de carreira, um bom plano de saúde, né? São vários benefícios, aposentadoria integral e coisas do gênero. Então muita gente vai trabalhar. Mas na iniciativa privada eu posso ganhar mais. Pode, mas também pode ganhar menos, certo? Ok? Então se tiver um concurso lá qualquer, você não vai ter essas fórmulas não, você vai ter que saber de cabeça. E vai cair, se você é engenheiro eletricista, vai cair circuito. Com certeza vai cair circuito. Tá legal? Então tem que saber. Se for fazer um ENAD também, vai cair um circuito, você tem que saber. Né? Vocês são engenheiros eletricistas, cara. Né? Então isso aí vocês têm que saber. E vai precisar fazer isso? Às vezes vai, Tem vários circuitos que você tem que fazer, né? Tem um circuito muito conhecido chamado Ponte de Whetstone, que tem tudo a ver com isso aqui, tá? Que é justamente um circuito onde você tem aí dois deltas, digamos assim. Na verdade, quando a gente faz isso aqui, nesse circuito aqui, aquele do exemplo, cadê? Esse, tá? Olha aqui, o que acontece aqui? Na verdade, eu não tenho dois deltas, eu tenho esse delta aqui e essa estrela aqui, tá? Ok? Aí você fala, mas não tem esse outro delta aqui também? Eu não tenho dois deltas, tá? Se eu tivesse dois deltas, esses caras iam estar em paralelo, vocês concordam comigo? Né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tenho dois deltas? Tenho, mas quando eu uso os 3 resistores dele, ele não pode ser usado no delta de cima. Você está entendendo o que eu estou falando? Legal? Então, e nem preciso, porque quando eu uso, né? Vamos supor que eu usasse aqui, transformasse esse de baixo aqui. Aí tem que lembrar que tem que tirar esse cara, viu, pessoal? Tem que tirar esse cara, certo? Aí o que ia acontecer? Ia acontecer aqui um paralelo, um série com esse outro série, certo? Depois esses dois caras em paralelo, depois esses 3 caras em série, e a gente resolve, entenderam? Cara, a gente vai fazer muito exercício, porque isso aqui é exercício. Enxergar onde tem delta, onde tem estrela, né? É uma coisa. Às vezes você faz um desenho simples, o aluno buga totalmente, tá? Então a gente vai mostrar como não bugar, tá certo? Como não bugar. Legal? Ficou entendido? Tá? E é isso, pessoal. Então terminamos a nossa aula de hoje, tá certo?